Olá, como vai? Meu nome é Hugo Fernandes e o tema da aula de hoje é protocolos TCP/IP e endereçamento de rede. Na aula de hoje iremos falar um pouco sobre TCP/IP, como ocorre o endereçamento do IP versão 4 e as classes de endereços primários. Mas afinal, o que é TCP/IP? Lembrando que para que ocorra a comunicação entre os diversos dispositivos em uma rede, elas devem conter um endereço lógico, né, além do endereço físico, para que ocorra essa comunicação. E aí entra o nosso protocolo TCP/IP. Traduzindo, TCP significa Protocolo de Controle de Transmissão. E o IP significa Protocolo de Internet. O IP dentro de uma rede, ele é um identificador único, ou seja, nenhum dos dispositivos naquela rede em específica pode conter o mesmo número de endereço IP de um dos dispositivos, ou seja, a sua máquina, o seu celular ali na rede local, ela contém um endereço IP que não se repete nas demais máquinas ali da sua rede. O protocolo TCP/IP ele é constituído por diversos outros protocolos. As camadas TCP/IP. O protocolo TCP/IP ele é constituído por diversos outros protocolos e cada uma tem uma função diferente aí, alguma função específica dentro da suíte protocolo TCP/IP, correto? O protocolo TCP/IP ele está dividido em 5 camadas ou 5 protocolos, né? A primeira camada seria a camada de aplicação, a segunda seria a camada de transporte, a terceira a camada de redes, a quarta a camada de enlace e a quinta a camada física. A gente costuma encontrar aí na literatura que ao invés de 5 camadas, o IP, temos 4, né? Que a camada de redes, a camada de enlace e a camada física, elas foram transformadas em apenas uma camada, que é a camada de interface de rede. Ok? Na prática, né, o TCP/IP, primeiro ele recebe as informações ali da sua placa de rede, através da camada de aplicação. Então ele recebeu essas informações que eu preciso passar pela rede através dessa camada de aplicação. Depois elas são empacotadas, né, no formato da rede pela camada de transporte. Feito isso, elas são endereçadas para quem eu vou enviar, qual é o destino a ser enviado pela camada de rede, né? A camada de rede faz isso, faz esse endereçamento para onde esse dado, essa informação vai ser enviada e, por final, elas vão ser realmente enviadas pela camada de enlace e a camada física, né? Para maiores detalhes sobre como funciona, quais são as principais características, eu recomendo que vocês leiam o material teórico. Como funciona o endereçamento IP, né? Para a nossa aula, iremos falar sobre o endereçamento IP versão 4, né? Então já sabemos que para que ocorra essa comunicação entre os diversos dispositivos dentro de uma rede, é preciso ter um endereço. Esse endereço é o IP. Esse endereço também ele é único, mas como ocorre o que é esse endereço? Então temos um exemplo aqui, né? Primeiramente, o endereço IP versão 4, ele é constituído por um número de 32 bits. Falamos também, você vai
você vai ler bastante, vai ouvir bastante que o IP ele é formado por um conjunto de 4 octetos, certo? O IP ele é representado também, mais comumente, na forma decimal, números decimais ali. Então, no endereço IP, temos duas informações ali. O endereço IP, ele nos possibilita duas informações. A primeira informação é o número da rede. O que é isso? O que é o número da rede? Qual é a rede que aquele dispositivo se encontra? A outra parte de um número IP, ele representa o número do host. Host é o dispositivo. Então vamos imaginar, temos uma rede com 5 computadores. Então a minha rede é a número 2 e o número do host vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui é o exemplo de um endereço de rede. No destaque em verde significa, representa, melhor, a rede. Então, nesse exemplo, a rede é 101, a rede 101. E o restante do número, do nosso número IP, ele representa o número de host. Por um exemplo básico aí, depois iremos falar sobre as classes das redes, os tipos das redes. Aqui a nossa possibilidade aqui são mais de 16 milhões de dispositivos. Então daqui para cá eu consigo colocar mais de 16 milhões de computadores ali. Só para ter uma ideia dessa rede. Então temos um outro exemplo aqui. Então são computadores, nesse exemplo, são computadores interligados em uma rede física, porém um dos computadores, que é aquele em destaque vermelho, ele não vai conseguir se comunicar com os demais, ou os demais não vão conseguir se comunicar com ele. Por quê? Porque todos os outros, os 6 computadores, eles estão na rede 101, 101, e o que está em destaque, ele está na rede 102. Então, redes diferentes, a princípio, não se conversam. Máscara de subrede. O que é essa máscara de subrede? Então, lembra? Então, no endereço IP, eu consigo identificar qual que é a rede e qual que é o host, qual que é o dispositivo, qual que é a máquina. Mas como que configura isso? Quem é que diz que uma parte do IP é rede e outra parte do IP é host? É a máscara de subrede. A gente configura a máscara de subrede para justamente identificar qual é a parte do IP que é rede e qual é a parte do IP que é host. No caso aqui, a nossa máscara é 255. É uma coisa interessante. Na máscara de rede, a princípio, temos apenas dois valores possíveis aí, que é o 255 ou o 0. Essas são máscaras padrões. Então, nessa configuração, eu estou dizendo ao computador, para a configuração, que a primeira parte, ou seja, aonde está o 255, vai ser rede. E o restante do meu número IP vai ser a configuração que vai representar o host. Temos um outro exemplo aqui. Em destaque está 101, mas leva em consideração 101.100. Então a minha rede aqui é o quê? É 101.100. Essa é a minha rede. Por que eu sei disso? Por causa da máscara de subrede. Então a máscara de subrede está dizendo aqui para mim que os primeiros 2 octetos, estão configurados para representar a rede. Então, a partir disso, eu consigo configurar e consigo também perceber o que esse IP está me dizendo, o que esse IP está representando aí. Esse aqui é um exemplo
na plataforma Windows, como que a gente verifica o IP, como que a gente configura a máscara de subrede. Então temos um exemplo ali. O nosso IP, nesse exemplo, é 192.168.17.1, certo? E a nossa máscara de rede, ela está indicando que os primeiros 3 octetos, né, as primeiras 3 partes ali do meu IP, elas fazem referência à rede. Então, é certo, é correto dizer que a minha rede, nesse caso, é 192.168.17. E o meu host tem o número 1. E essas são as classes de rede. Então, dentro da numeração aí de endereços IPs, temos 3 grandes classes aí, que a primeira é a classe A, que vai do IP 1.0.0.1 até o 126.255.255.254. E 255.0.0.0 é a máscara padrão, é a máscara de subrede padrão. Uma coisa interessante aí que essa classe A, ela atende uma quantidade pequena de redes, mas com uma grande quantidade de hosts, ou seja, uma grande quantidade de dispositivos, computadores. Para vocês terem ideia, nessa classe A temos apenas 16 possibilidades para redes, mas para cada rede temos mais de 16 milhões de computadores, 16 milhões de dispositivos, ou 16 milhões de hosts. Na classe B, o IP inicial dela é o 128.0.0.1 e o final desse IP é 191.255.255.254. A máscara padrão para a classe B é 255.255.0.0. A classe B, ela é uma rede intermediária. Temos aqui a possibilidade de 16, um pouco mais de 16 mil redes aqui na classe B. E para cada rede, né, mais de 65 mil hosts. E finalmente a classe C. Por que finalmente? Porque ela é a mais utilizada nas nossas redes locais, aí na sua casa, no escritório. Ela é uma rede com uma grande abrangência, referente ao que? A quantidade de redes. Eu tenho a possibilidade de criar 2 milhões de redes. E para cada rede, eu tenho apenas 255 hosts, ou seja, para cada rede eu consigo configurar até 255 computadores ou outros diversos dispositivos de rede. Tá ok? Com isso eu encerro a aula de hoje. A orientação é que sempre leiam o material teórico e qualquer dúvida, entre sempre em contato com seu tutor. Até breve.